Pela primeira vez desde o início da crise hídrica, a Sabesp, a empresa de saneamento básico do estado de São Paulo, fala em cortar o fornecimento de água até 5 dias por semana, caso os reservatórios continuem secando. O rodízio de água em São Paulo seria adotado numa situação extrema. A afirmação foi feita hoje pelo diretor metropolitano da Sabesp, Paulo Massato. Para reduzir 15 metros cúbicos por segundo lá no Cantareira, precisaria de um rodízio de 2 dias com água por 5 dias sem água. A declaração foi feita em Suzano, município próximo à capital paulista. Massato acompanhou o governador Geraldo Alckmin durante a inauguração da obra para aumentar a captação de água do Alto Tietê, um dos 6 sistemas que abastecem a capital e os municípios da região metropolitana. As chuvas de verão vêm caindo diariamente em São Paulo e em boa parte da região sudeste, mas o volume está muito abaixo do esperado para essa época do ano. Esta semana, porém, a chuva ganhou mais força na capital paulista e mexeu com o nível dos reservatórios. Boa notícia, o Guarapiranga aumentou mais 2,6 ontem e 2,3 hoje. O Cantareira estabilizou. E aqui o Alto Tietê também subiu 0,1, mas foi para 10,4. No Rio de Janeiro, 2 dos 4 reservatórios do Rio Paraíba do Sul já estão na reserva técnica. Se não chover, os outros 2 devem atingir o volume morto em menos de 15 dias. Em Minas Gerais, a pior situação é do sistema Serra Azul, onde o nível chegou a 5,8%. 49 cidades mineiras já adotaram o racionamento de água. O prefeito de Belo Horizonte disse hoje que a falta de água pode se tornar crítica. A situação ela não é alarmante ainda no sentido, mas pode se tornar crítica se a economia não for feita. Com exceção da região sul, a paisagem da terra seca é hoje familiar à população do restante do país. Mas quem não está acostumado a racionar água ainda se espanta com cenas como essa. Moradores em fila na pequena cidade de Caridade, no interior do Ceará, para receber a cota semanal de água. Isso significa, então, que teremos rodízio de água, é isso? Eu acho que é uma declaração assim já bastante dramática. 2 dias sobre 5, eu até já vi. Eu torço para que tenha água no meu prédio no dia que eu venho para o Jornal da Cultura, para vir limpinho aqui fazer o programa. Mas tem sempre um copinho de água aqui para nós. Tem um copinho, por enquanto. Vamos levar para casa esse copo. Agora, eu até fico pensando se não é uma declaração tão radical que quando tiver 3 dias nós vamos festejar. Falar, nossa, a coisa melhorou muito, vamos ter 3 dias por semana em vez de 2. É uma crise grave. O Antônio Prata publicou uma crônica na Folha criando um cenário de terror baseado um pouco naquela ideia do filme Mad Max, né? A água acaba e a população começa a guerrear e a lutar por causa de água. Eu vi ontem um comentário, hoje na imprensa, a respeito dos Estados Unidos. Nós vamos falar depois da neve nos Estados Unidos. Mas dizia assim, muito barulho por nada. Eles se prepararam muito e não aconteceu nada. Bendito país em que não acontece nada e eles estão preparados. Pior é um país em que acontece tudo e nós não estamos preparados, que tem sido o caso do Brasil. Seja com a chuva, seja com a seca, seja com a falta de energia, seja com a sobrecarga. Então, eu acho que nós temos que pensar no futuro também muito num planejamento de energético, levar a sério essa questão, inclusive da energia elétrica, quer dizer, aproveitar mais a energia solar. O Brasil é talvez o país mais ensolarado do mundo, como território banhado por sol, e a gente produz muito pouca energia com fontes fotovoltaicas. Ainda produz pouco aproveitando a força dos ventos, mas eu acho que nós temos que pensar em caminhos revolucionários na área de energia e também de conservação e transformação da água. Quer dizer, por que o Rio de Janeiro não pode fazer a dessalinização como se faz em Israel, por exemplo? É uma tecnologia fantástica. São Paulo é mais difícil, porque nós estamos um pouco longe. Temos a Serra do Mar no caminho, mas no Rio de Janeiro o mar está ali do lado. Mas a chuva cai aqui em São Paulo, na cidade. Sim, esse é um outro problema. É o problema da impermeabilização das
ilhas de calor que nós criamos que desviam a chuva das suas nascentes naturais para o centro urbano, onde ela só causa estrago e não traz benefício. Mas aí é um outro problema, quer dizer, as cidades nós construímos assim, impermeabilizamos o solo e estamos pagando preço. Mas é que estamos numa situação crítica em que isso, nesse ano, está sendo dramático. Enio Torres Granel, aqui pelo Twitter. Pondé, não tem um lado positivo nessa seca. Conscientizar a população dos desperdícios? Eu concordo com o telespectador, assim, é claro que a gente vai sofrer, está sofrendo já. Esse problema de água não é só no Brasil, quando eu digo assim, não é no sentido de que acho que os governos, agora está acontecendo no Rio, acontecendo em Belo Horizonte, Recife já tem problema de água, então não é uma questão de São Paulo unicamente, né? É um problema que vem acontecendo, é uma estiagem. Agora, talvez um resumo do que a gente pode aprender é o seguinte, o conceito de jogar água fora tem que acabar. Israel, que na realidade tem das tecnologias mais avançadas de água do mundo, em Israel nenhuma água vai para o lixo, como se diz. Nem a água do esgoto. Nem a água do esgoto. É tudo tratado e tudo reutilizável. Então não existe o conceito de água ir para o lixo. Então essa coisa de que você usa a água e joga no lixo. A água nunca está no lixo. Ela vai e volta e Israel não tem água e, no entanto, dá água de graça para a Jordânia em troco do acordo de paz, para você ter uma ideia, além do consumo interno. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que assimilar no Brasil e não só no Brasil. Por exemplo, na Europa, se pegar exemplos como na França, na Alemanha, ninguém torra água. Né? Aquela história de que banhos são mais curtos, né? Esses pequenos cuidados vai ter que mudar. Mas o conceito central, veja, a gente tem uma seca e tem 2 rios em São Paulo que não servem para nada. Na cidade, eu estou dizendo, que estão podres. Então, essa noção de água ir para o lixo é uma noção que tem que acabar. E são obras que demoram um tempo, né? Um bom tempo para serem feitas. Teríamos também, William, que pensar numa reengenharia das nossas construções. Porque se cada prédio tivesse uma cisterna para captar água da chuva e tivesse um sistema de aproveitar água de reuso para lavar o quintal, lavar o carro, para usar nos banheiros, por exemplo, o consumo de água cairia brutalmente. É que, pelo que eu sei, pela legislação, nem podia captar água de cisterna, porque o interesse da Sabesp era vender a sua água para os prédios. Agora, quando falta água, nós temos que repensar o sistema, que inclusive vai baratear para os moradores.